O Jornal Anhanguera de volta para falar sobre futebol. O final de semana foi agitado no Candangão, com bom resultado para as nossas equipes aqui do entorno. A Ana Caroline Mota já está aqui com a gente para trazer todos os detalhes. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Thalia, para você, a todo mundo que está em casa. Ótimos resultados aqui para a região do entorno. Vitória para Lusiânia, vitória para o Formosa também. Todo mundo contente, todo mundo sorrindo, todo mundo contente. Segunda-feira começando muito bem para todos os jogadores. A gente começa falando, então, do Lusiânia. A equipe enfrentou o Ceilandense lá em Ceilândia. Não se confundam, nós temos as duas cidades aí jogando o Candangão, mas ontem, contra o Ceilandense, lá no Distrito Federal, Lusiânia conseguiu uma vitória muito importante. O começo do jogo, gente, olha só, foi bem ruim, tá? Para as duas equipes. Os lances mais perigosos foram registrados só no segundo tempo. E a gente ainda tem lances inacreditáveis. Quer conferir? Olha aí. 3 minutos. Isso foi o suficiente para o Lusiânia assustar o adversário. Em uma jogada ensaiada, Rodrigo Menezes quase abriu o placar. Aos 33 minutos, o azulão tentou mais uma vez, mas ficou apenas no quase. Aliás, as duas equipes criaram poucas chances de gols. A primeira etapa foi resumida em chutão para tudo quanto é lado. Intensidade. Após um primeiro tempo amarrado para as duas equipes, foi isso que o técnico Sebastião Rocha pediu ao Lusiânia para o segundo tempo. E a equipe seguiu direitinho o pedido do técnico. Olha aí a jogada do gol. Falta a favor do azulão e na sobra estava o Juninho para dar esse belo arremate e colocar no fundo da rede. Deu certo a instrução, hein, professor? Eu só entendo o futebol dessa maneira, na intensidade, é o futebol jogado hoje. E nós não ficamos no obstáculo da dificuldade. A dificuldade era grande, nós sabíamos, né? Que era o sol, era um time, sabe, que corre muito, que é o time deles. E nós passamos por cima disso tudo com a vitória. Agora, uma pausa. Você, aí de casa, conhece o Inacreditável Futebol Clube? Pois é, amigos, o que era para ser o segundo gol do Lusiânia colocou o Goducho no time do Inacreditável. Goducho, camisa 6 do Lusiânia, tá devendo pra torcida, hein? Inacreditável Futebol Clube. De volta aos lances, o Ceilandense também assustou no segundo tempo. Daniel, de cabeça, quase empatou. E para provar que o azulão podia ter aumentado o placar, tá aí mais uma chance que ficou no quase. Kelvin, aos 28 do segundo tempo, chegou com tudo. Limpou o goleiro e foi só. Com esse resultado, Lusiânia conseguiu uma vitória importantíssima e agora se prepara para enfrentar o Taguatinga, na quarta-feira, no Serra do Lago. O tempo é curto, mas a confiança tá lá em cima. E com a palavra, o autor do gol, Juninho. 3 pontos é muito importante, logo nesse Candangão, que cada jogo é difícil. E queira assim, queira não, é uma batalha, né? E graças a Deus a gente foi feliz com esses 3 pontos. A gente já sobe, né, um pouquinho mais na tabela, dá um alívio mais. Porque quanto mais a gente se afastar da zona de rebaixamento, ali da parte de baixo, é muito importante. Tá certo, vitória do Lusiânia, mas anotem esse nome para cobrar depois, Goducho tá devendo, viu? Vitória do Lusiânia que segue muito bem na competição, somando aí 6 pontinhos, mas eu vou falar de tabela só depois, porque vamos falar agora do Formosa. O Formosa que também venceu, recebeu a equipe do Unai que é de Minas Gerais. Esse jogo rolou ontem à tarde, no fim do dia, às 4 horas, lá no Diogão, em Formosa. E com a vitória por 1-0, o Formosa entrou na área de classificação, ficando aí entre os 8 primeiros. É claro, gente, que tá tudo muito no início, eu sei, mas todo pontinho é bem-vindo, né? Agora, pessoal, os jogos do Candangão vão acontecer de forma mais intensa, com partidas às quartas e quintas e também, normalmente, como já vinha acontecendo, aos finais de semana. O próximo jogo do Lusiânia, por exemplo, vai ser numa quarta-feira. Vou falar sobre isso mais pra frente. A equipe vai enfrentar o Taguatinga, né? Vale ressaltar aí que pode ter uma mudança de horário. O jogo pode acontecer às 7h30 da noite. Já o Formosa joga na quinta-feira contra o Capital à noite, às 8 horas no Bezerrão. Mas calma que eu vou trazer detalhes para você. Vamos para nossa tabela? Essa câmera aqui, ó. Nossa tabela do Candangão depois dos jogos de ontem. Mostrar para vocês como que ficaram, ó. Lusiânia, respirada boa,
quarta colocação, 6 pontos. Formosa também venceu, colocou fogo em tudo isso aqui, ó, porque misturou todos os pontos. Formosa saiu do 0, foi para a 7ª colocação com 3. Vamos lá. Real em primeiro, Gama, Capital e Lusiânia, os 4 times que até o momento venceram as 2 partidas. 2 jogos, 2 vitórias. Brasiliense, que empatou no final de semana. Unai, que perdeu justamente para o Formosa. Viu como era importante a vitória do Formosa? Ó, conseguiu chegar aqui no Unai, que tinha ganhado a rodada passada. Ainda não pontuaram Ceilândia, Paranoá, Sobradinho e o ceilandense, né? Ceilândia e ceilandense. Vamos lá. Temos as tabelas dos jogos já do meio de semana. Vamos colocar aqui no telão também pro pessoal. Vou explicar como é que vai acontecer isso aqui para vocês. Pode ter mudanças, viu? Por enquanto, Lusiânia pega o Taguatinga na quarta-feira, aqui no Serra do Lago, às 3h30 da noite. Só que, gente, pode ter uma mudança no horário desse jogo aqui. Esse jogo aqui pode vir a ser realizado às 7h30 da noite. Eles ainda estão decidindo qual é o melhor horário, como vai funcionar essa logística. E é claro, aqui na TV Anhanguera, você fica muito bem informado, fica calmo. Capital do DF e Formosa, quinta-feira à noite, no Bezerrão, às 8 horas, jogo importante. Capital tá mandando muito bem, Formosa vai ter trabalho. Jogos do meio da semana, depois disso, só no final de semana, é claro, você acompanha todos os detalhes aqui, e eu vou me despedindo de vocês. Jogos de quarta a gente volta a falar logo, final de semana também. Candangão bombando, tá ali, eu tô gostando, os times do entorno estão mandando bem. Com certeza, Ana. Parabéns aos 2 times, né, que fizeram bonito esse fim de semana, mas vale a gente ressaltar, né, que o Lusiânia aí ganhou esses 2 jogos, mas só com um golzinho, né? Golzinho. O que tá faltando? Ainda falta um pouco mais de entrosamento dessa equipe, que a gente sabe que é nova? Pois é, o entrosamento é a grande dificuldade do Lusiânia, porque a equipe se preparou muito tarde para o Candangão, né? Montou a equipe ali aos 45 do segundo tempo, entrou para jogo, mas a gente sente, até conversei com o técnico, com os jogadores também, o Lusiânia ele entra um pouco frio na partida, né? Ele entra tentando sentir mais o ambiente, pressiona, mas desperdiça muitas chances. Gente, essas cenas aí do Inacreditáveis, isso é verdade, vocês viram aí, ó, desperdício total de gols. O Lusiânia poderia ter ganhado ontem de 2, 3-0, facilmente, mas acaba pecando no arremate, sabe? Peca ali na hora de converter todas essas oportunidades em gols. Então, assim, eu creio que se o Lusiânia trabalhar mais esse arremate, sabe, com os seus atacantes, vai ganhar sim muito bem. A gente lembra que essas vitórias, por mais que sejam de 1-0, são importantes, vale porque muito, daqui a pouco o Lusiânia começa a pegar aí o Brasiliense, pegar o Gama, Capital, que são equipes fortes e que são favoritas ao título. Então, assim, não desprezando as vitórias de 1-0, mas realmente, Thalia, tá na hora do Lusiânia fazer mais e pode fazer mais pelo que vem apresentando. Tá certo, Ana. Muito obrigada mais uma vez trazendo as informações aqui do esporte pra gente. Tá certo. Até a próxima. Boa tarde pra você e pra todo mundo. Tchau, tchau. E hoje tem receita aqui no Jornal Anhanguera, é uma receita tradicional que faz sucesso na hora do cafezinho. Papel e caneta na mão para aprender a fazer um bolo de milho com requeijão. Simples, rápido, barato e delicioso. Com esse bolo de milho não tem como errar na hora do cafezinho. A dona da receita aprimorada é a chefe Marta Borges, especialista em confeitaria. Para começo da história, ela simplificou a medida. O uso da latinha, no caso, você vai estar fazendo na sua casa ou na casa de algum parente, de alguma visita, nem sempre tem lá o copo de medida, as xícaras de medida, a balança, né, também de precisão. Então, a própria latinha do milho que nós vamos usar nessa receita é que vai nos ajudar. Então, vamos lá. Para um bolo desse tamanho, que rende até 20 fatias, você vai precisar de R$20 para comprar 3 ovos inteiros, meia latinha de óleo, uma latinha de leite, 5 colheres de sopa de creme de leite, uma lata de milho em conserva, sem água, meia garrafinha ou 100 ml de leite de coco, 100 gramas de coco ralado seco, uma colher de sopa de fermento químico, aquele branco, um pote de requeijão cremoso, em média 180 gramas, meia latinha de queijo ralado, uma latinha de açúcar refinado e, por último, uma latinha de farinha de milho. Podemos começar, por 3 ovos, gemas e claras juntas, o leite, tá? Tudo na medida da lata, creme de leite, tá? O açúcar, queijo e a nossa farinha de milho. E o nosso milho em lata, tá? Foi drenado, retiramos a água.
Depois acrescente o óleo e antes de botar os outros ingredientes no pote, Enquanto está batendo a primeira massa, a gente vai hidratar o coco seco com o próprio leite de coco, tá? Agora, já para finalizar, a gente pode desligar o liquidificador, né? E vamos agregar o nosso fermento em pó, tá? Não precisa bater mais. Agora, Marta, conta pra mim, todo cozinheiro, todo chefe tem o pulo do gato, aquele macete na receita. Nessa receita aqui é o requeijão cremoso? Sim, Bruno, é o requeijão cremoso, né? Depois que a gente coloca a massa na forma, né, a gente pinga, agrega o requeijão cremoso. Sem esquecer que a forma é untada e enfarinhada. Requeijão é por último? Por último, sempre por último, né? Olha. Distribui. São tipo bolinhas de bolinhas, requeijão. isso. Porque a fatia que cortar tem que sair premiada, né? Prontinho, agora é forno. A temperatura tem que estar em 180 graus e o forno já pré-aquecido. Depois de 35 minutos em média, lá está ele, todo douradinho. Na hora de desenformar, não sobra dúvida. Olha esse fundo. O ponto está excelente. E agora, finalmente, chega aquele momento que a gente vai experimentar a receita, viu, Marta? Tá lindo, tá maravilhoso. Agora, enquanto você vai cortando um pedacinho aqui, conta pra gente, essa receita casa bem com que tipo de acompanhamento? Um cafezinho, como tá aqui na mesa? Um cafezinho, um chá, até mesmo um suco de laranja. Que maravilha. E para as pessoas que gostam, que curtem, pode até colocar um requeijão aqui no final Isso, também. incrementa com mais um pouco de requeijão. O cheiro também tá maravilhoso, viu? Vou confessar. Muito cheiroso. Maciez do bolo. Sensacional. Principalmente o quê? Sabe o quê? A maciez da massa. Não tá aquela massa seca, assim, Verdade. algumas vezes até com alguns pedaços. Ela tá Úmida, bem uniforme, e fofinha. úmida. Maravilhoso. Para finalizar aquele cafezinho. E você sabia que Valparaíso tem uma academia de letras? Ela foi fundada no ano passado por professores do município e vai passar a funcionar na Biblioteca Pública Cora Coralina. Nada melhor do que embarcar em uma boa leitura, viajar no tempo e no espaço, imaginar. É isso que os livros fazem e foi pensando nisso que esses professores da Rede Municipal de Ensino de Valparaíso resolveram criar a Academia de Letras da cidade. Um projeto que começou há 4 anos e surgiu desse coração aí, apaixonado pela literatura brasileira. Driele Neres é professora há 12 anos e autora de 16 livros. Uma academia de letras no município hoje é como se fossem asas, né? E essas asas elas vão permitir que as pessoas possam alçar voos. Então, por meio da academia, a gente consegue trabalhar com a questão da criminalidade, reduzir os índices de criminalidade, instigar esse desejo pela literatura, porque nós todos que fazemos parte da academia, nós somos apaixonados por isso. E eu costumo dizer que quando você se apaixona por algo, você tem o poder de transmitir essa paixão aos outros. O hábito da leitura ainda não está totalmente presente entre os brasileiros. Segundo a última pesquisa divulgada pelo Instituto ProLivro, mais de 44% da população não lê. E 51% dos estudantes estão abaixo do nível 2 de leitura, que é considerado o patamar baixo. E um dos principais objetivos da Academia de Letras aqui de Valparaíso é aproximar as pessoas desse mundo. E para isso, eles também vão contar com a ajuda da tecnologia. E a partir daí, a gente vai desenvolver projetos, principalmente trazendo uma modernização da literatura, trabalhar com QR Code. A gente já tem hoje autores com livros com QR Code. A gente quer pintar nos muros, da mesma forma que tem pichação, a gente quer colocar QR Code nos muros. Então a pessoa vai poder apontar a câmera do seu celular nas ruas de Valparaíso e poder ler. A Academia Valparaísense de Letras foi fundada em 5 de julho de 2019. É uma sociedade civil organizada de direito privado e público, sem fins lucrativos, e segue as regras da Academia de Letras brasileira. 10 professores fazem parte da instituição.
todos de escolas públicas e com grandes projetos. A Simone Fernandes escreveu uma obra que está concorrendo a um prêmio nos Estados Unidos. O livro pode virar série. Queremos ser exemplo, sim, para outras cidades, sim. Um povo culto, um povo educado, uma mente aberta, não se limita. Então, nosso mundo é a escrita. Você pode colocar no papel e é uma fuga. A Débora é membro fundador e apaixonada pelos livros desde criança. Para ela, a Academia de Letras vai fazer uma grande diferença na vida das crianças e adultos. Eu sou professora de português, né? Então fazer as crianças lerem, encantar essas crianças, trazer a leitura para o dia a dia, essa necessidade, né, de tornar as crianças leitoras para que sejam adultos com uma consciência mais expandida, né? Não só cultural, mas também política, religiosa, de tudo que acontece no mundo, né? Porque quem lê, compreende o mundo, lê o mundo de outra forma, né? A Academia de Letras vai funcionar na Biblioteca Pública Cora Coralina. O que muda na leitura dos alunos, por exemplo, das escolas municipais? Ai, muda tudo, né? Porque a gente, na verdade, nós já fazemos esse trabalho, mas só mostra que nós estamos preocupados realmente com a leitura e a literatura no município, dando importância a esses escritores. Um projeto ousado e que vai enriquecer e muito a vida dos valparaísenses. Fugas em comum, a 3 ou 1 trilhão. Nas batidas desses dias, à espera do fim inexorável, com sorrisos ou palavras murmuradas, expressivos arrufos de olhos ainda mais pardos. O Jornal Anhanguera vai ficando por aqui. No início dessa edição, a gente falou sobre a inauguração do prédio do IML aqui em Lusiânia. A cerimônia de inauguração ainda está acontecendo, então a reportagem completa sobre esse assunto você acompanha no Jornal Anhanguera, segunda edição. Nesse momento, são imagens ao vivo do governador Ronaldo Caiado falando durante a cerimônia de inauguração lá do prédio do IML aqui de Lusiânia. A gente lembra que o prédio foi interditado em 2017 pela Justiça e agora está sendo inaugurado. Uma boa tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.